bem com vocês? Meus amores, a gente vai continuar falando agora um pouquinho sobre o Oriente, tá? A gente começou na nossa última aula falando sobre a chegada de Vasco da Gama, o primeiro navegador português a chegar ao Oriente, né? O tão famoso Oriente, onde esses navegadores, né, iam em busca de especiarias para revender por preços altíssimos na Europa, como cravo, pimenta do reino, dentre outras coisas. Então falamos dessa chegada tão conturbada de Vasco da Gama, ali no Oriente, em Calicut, na Índia. O Vasco da Gama que chega se achando o bom, porque ele vem lá de Portugal. Ao encontrar com o Samorim, chefe, né, da Índia, o Samorim desdenha um pouco dele, devido aos presentes que ele leva, né, para o Samorim de Calicut. O Samorim fala assim: mas peraí, Vasco da Gama, como assim? Você disse para mim que seu rei é um rei tão poderoso, rei de Portugal, de Algarves e de mais não sei onde, e traz isso daqui para mim de presente? E ele começa a questionar um pouco o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, né, vai lá fofocar pro rei de Portugal e fala assim: ó, a gente não foi muito bem recebido lá não. E o rei manda usar um pouco de violência contra o povo indiano, né, vai usar de violência, e não só violência física, para conseguir realizar esse comércio, né? Eles também vão usar, uma certa forma, uma violência intelectual, cultural, ao tentar converter forçadamente os indianos que seguiam outras religiões ao cristianismo, que era a religião que o rei de Portugal seguia, né? Porque a gente tem que lembrar que as grandes navegações foram financiadas por 3 grupos, né? Então a gente vai falar, são 3 financiadores. Quem são eles? O rei. O que o rei está querendo buscar? Novos territórios, porque naquela época, quanto mais território o rei tem, mais poderoso ele é. Além do rei, ele não pode financiar uma viagem sozinho, custa muito caro. Vai entrar a burguesia tinha muito dinheiro e queria ainda mais aumentar o seu comércio, porque os burgueses são comerciantes, ou seja, eles querem o quê? Eles querem o mercado consumidor, querem pessoas para comprar os seus produtos. Além disso, vai ter também a igreja. Por quê? A igreja estava perdendo muitos fiéis devido à reforma protestante de Martinho Lutero, que nós já estudamos. A igreja também financiava as grandes navegações com qual objetivo? De converter, de buscar novos fiéis, vamos dizer assim, de certa forma, para ter. Por quê? Porque a igreja havia perdido muitos fiéis com a reforma protestante de Martinho Lutero, correto? Vamos ver agora um trechinho aqui na nossa página 23 da apostila, onde ele traz como que os indianos enxergavam os portugueses, né? Qual que era a visão que eles tinham dos portugueses? Apesar dos portugueses agirem de certa violência, eles achavam os portugueses os seres assim místicos. Olha o relato que ele traz na página 23 pra gente. Sobre o aspecto cultural, a chegada dos portugueses causou grande impacto entre os indianos, que os descreviam como gente bonita, de pele muito branca, usando botas e chapéus de ferro, e incapaz de parar em parte alguma, estando sempre em movimento. Por desconhecerem o pão e o vinho, acreditavam que os estrangeiros alimentavam-se de sangue e pedras brancas. Segundo relatos da época, os lusos, que eram os portugueses, eram temidos sobretudo por disporem de armas com o som de trovão. Eram as armas de fogo, né? Os indianos não tinham contato com isso, então chama a atenção deles. De canhões capazes de destruir um castelo de mármore com apenas uma bala. A exemplo do que ocorria com os nativos da América, muitos indianos viam os portugueses como seres míticos invencíveis, né? Então eles tinham um pouco de medo dos portugueses. Outra coisa importante que a gente tem que falar um pouquinho nessa aula é sobre a criação do Estado português, lá na Índia, em 1505. O que é esse Estado português? Ali na apostila de vocês, na página 3, ele vai falar sobre os portugueses. O que acontece? Vamos pensar o território indiano? Vou desenhar, tá? Vamos pensar aqui então o território indiano. Nossa, que beleza. Pensando no território indiano, os portugueses foram conquistando várias partes desse território, correto? O que acontece? Foram conquistando várias partes desse território, é preciso controlar esse território. Então eles criam um Estado português. O que é isso? É como se fosse assim, eles vão criar portos, porque eles vão de navio na época, né? Eles vão criar portos nas principais cidades, principalmente em Goa, Cochin, que são cidades maiores, e nesses portos vai haver como se fosse um galpão. Nesse galpão, eles vão comprar mercadorias e vão colocando nesse local. Para quê? Para quando os navios portugueses chegam naquela região, naquele porto, ele já é automaticamente abastecido e parte novamente para Portugal, não perde muito tempo. Então ele vai criar esse Estado português também para administrar, para controlar essa compra de
região da Índia, correto? Ali na apostila de vocês ele fala um pouquinho pra gente, ó. Portugal se tornou o mais importante exportador de comida do reino para a Europa, em decorrência das viagens anuais para a cidade de Goa, principal porto dos portugueses. Então eles chegavam lá em Goa, abasteciam seus navios, fazia toda a papelada, partia novamente para Portugal os navios abastecidos. Também eram comercializados perfume, algodão, canela, noz moscada, cravo, diamante indiano, corante azul, seda chinesa e nitrato de potássio, que era usado para a fabricação de armas. Lá na página 23 de vocês, nós temos ali, ó, né, uma imagem que os comerciantes árabes que dominavam o comércio em Goa foram expulsos devido ao poder militar dos navios portugueses. É a criação do Estado português, é Portugal tomando conta da Índia como se fosse deles. Falando ainda sobre Índia, os indianos tinham uma religião muito diferenciada. Os indianos seguiam o que a gente chama de hinduísmo e budismo, que nós vamos falar mais detalhadamente na nossa outra aula. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre essas diferenças religiosas, nós temos que entender um pouquinho de religião. Então a professora colocou aqui, ó, conversão forçada dos indianos ao cristianismo, ou seja, Portugal vai impor aos indianos que eles se convertam, vamos dizer de certa forma, ao cristianismo, ao catolicismo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a Igreja Católica era uma das 3 financiadoras das grandes navegações e estava buscando fiéis. Quem que vai chegar lá na Índia para converter os indianos? Os padres jesuítas. São esses caras que vão chegar na Índia, tá, para poder converter os indianos forçadamente, de certa forma. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre essa conversão e sobre essas religiões que os indianos tinham, nós vamos falar um pouquinho sobre como que, lá na antiguidade, como que era a religião e como era nos dias de hoje. Lá no nosso princípio, a gente havia uma crença no que a gente chama de animismo. Isso não tem na apostila de vocês, então vocês escrevam aí que isso é importante para vocês. São 3 divisões que a gente fala das religiões. Animismo, aí vai evoluir para o que a gente chama de politeísmo, que vocês já conhecem bastante, e aí vai seguir para o que a gente chama de monoteísmo. O que é o animismo? Ela é uma religião muito primitiva, é uma das primeiras religiões que a gente vai ter, vamos dizer assim, organizada de certa forma. O que ela crê? Ela crê que todas as formas da natureza possuem alma, ou seja, uma árvore possui uma alma, o sol possui alma, uma água possui uma alma, cada ser da natureza possui uma alma. A gente pode colocar isso daqui ligado muito às questões indígenas, né, que eles creem, né, em deuses do sol, da lua, da chuva, só para exemplificar um pouquinho para vocês. Só que aqui é um pouquinho diferente. O animismo ele vai falar o seguinte, que cada ser vivo possui uma alma e por isso ele deve ser o quê? Respeitado. Essa é a primeira forma de organização das religiões. Ela é muito primitiva, muito antiga, então a gente chama de animismo. Com o passar do tempo, com a evolução do homem, o homem vai acreditar no que a gente chama de politeísmo. O que é politeísmo? Acreditam em vários deuses. Um exemplo que a Pro colocou aqui para vocês seria o que a gente chama de hinduísmo. A gente viu isso principalmente também na Grécia, onde eles acreditavam em vários deuses. Roma, onde eles acreditavam em vários, eles eram todos politeístas naquela época. Na antiguidade, a maioria dos povos da antiguidade eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, inclusive os índios brasileiros, da América, dentre outros povos. Para a gente dar sequência, vai haver uma evolução, né? A gente sai do animismo, vem para o politeísmo e automaticamente vai chegar no que a gente chama de monoteísmo. O que é o monoteísmo? Crença em um único Deus. A Pro colocou aqui para vocês de exemplo o cristianismo. Então essas 3 formas que eu coloquei para vocês aqui são as evoluções das religiões. Então, animismo, politeísmo, monoteísmo. Essas são as evoluções das religiões com o passar do tempo. Os indianos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E eles têm 2 religiões principais na Índia, o hinduísmo e o budismo, que nós vamos ver um pouquinho sobre essas religiões na nossa próxima